Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV deste sábado, 18 de abril. Aumenta a preocupação com a Covid-19. Em São Paulo, tomógrafos vão ser usados no diagnóstico da doença. Em Manaus, o estado de calamidade é prorrogado por 180 dias e pessoas tentam invadir um hospital. Em meio às preocupações, projetos tentam aliviar a tensão. Um deles compartilha a leitura de livros. E exercícios de respiração podem ajudar a reduzir o estresse provocado pelo medo e pela solidão. Agora no Brasil TV. O estado de São Paulo registrou a pior semana em número de mortes pelo novo coronavírus desde a confirmação do primeiro caso há um mês. A prefeitura anunciou que vai usar tomógrafos para ajudar no diagnóstico da Covid-19. A nova rotina de atendimento que será implantada na capital vai começar quando o paciente chegar ao hospital com sintomas da Covid-19. Depois do exame clínico, se for classificado como suspeito, ele vai ter prioridade para fazer a tomografia. Se as características forem da doença, vai ser encaminhado para o tratamento em isolamento. Uma organização social que administra 18% dos tomógrafos de São Paulo fornece informações em tempo real para a prefeitura. Com isso, é possível saber onde tem mais pacientes que fizeram a tomografia e apresentaram uma suspeita da doença. Com a ajuda desse vidro, a gente vai fazer uma comparação com a tomografia. Se a pessoa não tem o novo coronavírus e o pulmão funciona bem, a imagem que os tomógrafos vão apresentar é mais ou menos assim, bem nítida. Agora, se ela começar a ficar mais embaçada e com esse aspecto do que os médicos chamam de vidro fosco, aí há uma probabilidade de a pessoa estar com a doença. No vidro fosco a gente consegue enxergar se tivesse riscado tudo de branco e a gente sabe com isso que não é só o alvéolo que está comprometido. Esses exames vão ajudar a identificar mais cedo os pacientes com suspeita da doença e começar o tratamento o quanto antes. Isso pode diminuir o número de pessoas internadas nas UTIs. A superlotação das unidades de terapia intensiva cria um gargalo no atendimento. Aí, com a UTI lotada, as vagas só são liberadas quando alguém tem alta ou morre. E o reforço dos tomógrafos na luta contra a doença pode evitar que as mortes aconteçam. E hoje de manhã, uma imagem na capital paulista chamou muito a atenção, deixou as pessoas preocupadas. Homens abriram várias covas no cemitério Vila Formosa, o maior da América Latina, na zona leste de São Paulo. A prefeitura disse que essa medida faz parte do plano de contingência do serviço funerário, que vai ser detalhado nos próximos dias. No Rio de Janeiro, o governo do estado decretou calamidade pública. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, sancionou uma lei que reconhece o estado de calamidade pública no estado do Rio. Esse projeto de lei foi apresentado pelo Poder Executivo, votado na Assembleia Legislativa e agora então sancionado pelo governador. E dura até o dia 1º de setembro, podendo ser prorrogado caso a pandemia continue depois dessa data. O estado de calamidade pública permite que o gestor público tenha mais flexibilidade em contratações de bens e também de serviços. E também permite que ele desrespeite algumas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, como as regras de endividamento e também de gastos com pessoal, com funcionários. Aqui no estado do Rio, 66 dos 92 municípios também já decretaram estado de calamidade pública e tiveram essa semana esse estado de calamidade pública reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado. Agora, nessa sanção do governador Wilson Witzel, ele vetou 2 artigos incluídos por emendas parlamentares. Um deles que obrigava a criação de uma comissão da Assembleia Legislativa para acompanhar os gastos públicos durante o período de calamidade e outro que suspendia os prazos de concursos públicos já realizados enquanto durar essa calamidade. Bom, mas ele manteve uma outra emenda que obriga o governo do estado a dar transparência aos gastos que vão acontecer durante esse período. Do Rio de Janeiro, Pedro Figueiredo, para o Brasil TV. E na cidade do Rio de Janeiro, o uso de máscaras vai passar a ser obrigatório. Vai virar decreto municipal. Quem tiver que sair na rua vai ter que usar máscara de proteção.
A medida do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é uma tentativa de conter a propagação do coronavírus na cidade. A medida vale para todas as pessoas que saírem de casa. A nossa equipe, por exemplo, está usando máscara. Eu só tirei agora para conseguir gravar e falar melhor. Esse decreto ele vai ser publicado na segunda-feira no Diário Oficial. Então, nesse fim de semana, por enquanto, o que está em vigor é um alerta, uma recomendação para todo mundo já ir se acostumando. Acho uma proteção muito boa, né? Porque eu estou com receio, com muito medo, né? E eu venho só com muita necessidade na rua, senão nem iria. Para os trabalhadores de serviços essenciais, como mercados e farmácias, os estabelecimentos serão obrigados a fornecer a proteção. E a prefeitura estuda multar quem não oferecer máscaras aos funcionários. Já nas ruas, quem tiver sem proteção vai ser advertido. Na orla de Copacabana, uma cena típica para o carioca antes da pandemia. Tinha gente andando no calçadão de máscara. Não sai sem máscara e acho que tem que fazer tudo, né? Ajudar, cooperar aí, né? Acreditar e saber que isso vai passar. Em Minas Gerais, as máscaras serão exigidas para quem faz atendimento ao público. Até as estátuas dos consagrados escritores mineiros Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava ganharam um reforço na proteção. A intervenção é para lembrar que em tempos de coronavírus, as máscaras são essenciais. Neste sacolão, muitos funcionários já estavam seguindo a regra. Máscara cobrindo a boca e o nariz. Mas atenção, no pescoço ela não protege em nada. A dona Carmen já sabe da importância. Um pouco de sacrifício vai ser bom para nós amanhã. A partir do momento que todo mundo colaborar, no instantinho esse vírus vai embora, né? Na rodoviária de BH, muitos taxistas que agora devem usar o equipamento estavam sem. A dona Zilda reparou nisso. Tem muito pouca gente com máscara, a maioria está sem máscara. O seu Gleidson foi pagar uma conta na lotérica, mas tomou todos os cuidados. De máscara, entendeu? Higienizando as mãos direitinho, lavando o gel na mão, né? Que não pode faltar. Para ele, a regra é garantia de saúde por mais tempo. E faz bem, né, pra gente, né? Porque a epidemia do jeito que ela tá, né? E a gente não sabe que hora que ela pode chegar e atacar a gente, né? É fundamental que cada um faça a sua parte, né? E a Fundação Oswaldo Cruz faz um importante alerta sobre a necessidade de manter outras medidas de prevenção. A máscara, como proteção individual, ela não é brilhante, porque a pessoa leva a mão, volta e meia a máscara, depois leva a mão ao olho. Agora, como evitar que você propague o vírus, uma pessoa que pode estar com poucos sintomas ou nenhum sintoma, e essas pessoas são muito frequentes, né, no momento em que a epidemia começa a crescer. Sim, aí sim, porque ela evita que essa pessoa propague o vírus através das suas secreções respiratórias. Mas é importante frisar que ela não substitui, principalmente nesse momento, a distanciamento social e principalmente a lavagem das mãos. Porque duas pessoas lado a lado com máscara, mesmo assim uma pode transmitir para a outra. Porque a pessoa ajeita a máscara, entra em contato com as suas secreções respiratórias, entra em contato com a mão da outra pessoa por qualquer motivo, direto ou indireto, a outra pessoa leva a mão à máscara e isso acaba levando à infecção. Então, é uma medida a mais, mas ela não pode substituir nesse momento tão importante o distanciamento e principalmente a lavagem das mãos. É isso, higiene em primeiro lugar. E em Salvador, a prefeitura prorrogou o fechamento de praias, shoppings e parte do comércio. Até o dia 4 de maio, as praias de Salvador vão continuar interditadas. Esse decreto também determina que shoppings, centros comerciais, clubes sociais e as lojas do comércio de rua com mais de 200 metros quadrados permaneçam fechados. Além dessa medida, a prefeitura anunciou que a partir da próxima quinta-feira, o uso de máscara será obrigatório em qualquer atividade profissional. Cabe às empresas fornecer o equipamento para uso durante o trabalho. Também, a partir da quinta-feira, os passageiros dos ônibus que circulam na cidade e as pessoas que estiverem em carros particulares vão ter que usar máscara. A medida não vale para quem estiver sozinho no veículo. A prefeitura informou que vai fazer blitz no trânsito para orientar motoristas e demais ocupantes dos veículos sobre o uso desse equipamento de proteção. Em Manaus, o estado de calamidade vai ser mantido por mais 180 dias. As dificuldades no atendimento de saúde já começam na rede básica. O pai que deixou essa família tinha 72 anos e deu entrada na tarde de sexta-feira com um inchaço no estômago. Morreu horas depois. Segundo a família, ele estava internado na mesma área de pacientes com suspeita de Covid-19, porque não havia espaço no serviço de pronto atendimento.
Ele não tinha coronavírus. Para quem esperava por notícias de familiares, ficou a apreensão. Minha esposa está aí dentro, eu tô até com medo, pô. Algumas pessoas tentaram invadir a unidade e a polícia precisou ser acionada. Mas nos hospitais também há denúncias de falta de leitos. No pronto-socorro João Lúcio, um paciente que chegou de ambulância infartou antes de ser atendido. Em conversa com o repórter Juscelio Paiva, o socorrista do SAMU disse que a maca da ambulância vem sendo usada como leito em hospitais. Essa maca que eu peguei agora, essa maca está presa desde 7 horas da noite. Olha que ela tem. 9h30 já. E ela está retida aqui. Se você sair, vai conseguir material. Agora a gente já saindo daqui, já tem ocorrência. Já tem ocorrência, a gente vem, bate contida. Não tem lei. Essa semana, um container frigorífico foi instalado na área externa do hospital depois que circularam na internet imagens de corpos de vítimas suspeitas de Covid-19 em sacos e macas entre os pacientes em tratamento. Outros 2 hospitais da capital devem receber a câmara para armazenar os corpos. O governo anunciou que mais leitos devem começar a funcionar no Hospital Referência em Manaus. E depois que a Justiça suspendeu uma liminar que impedia o aluguel do Hospital Universitário, que será o apoio das unidades na capital do Amazonas, o espaço foi inaugurado neste sábado. A previsão de estrutura para o hospital de campanha do governo do Amazonas é de 400 leitos. Mas a unidade vai começar a funcionar com a capacidade abaixo do previsto: 100 leitos clínicos e 32 unidades de terapia intensiva. A seguir, os ruídos que a gente não conseguiu ouvir agora chamam a atenção no silêncio da pandemia.